Olá, pessoal do Cursinho JB. Mais uma vez estamos aqui de volta, com a graça de Deus, dando sequência às nossas aulas. A nossa aula hoje, dando sequência à aula 8, com a resolução de questões sobre a acentuação gráfica. Mais uma vez aqui com vocês, a professora Rosilene, professora de língua portuguesa. Como nós já estamos numa dinâmica já consagrada de sempre colocarmos primeiramente a teoria e logo após a resolução de questões, com o intuito de que vocês possam, na medida da resolução, na medida das discussões no entorno das questões, isso seja um caminho para que vocês possam estar absorvendo aquilo que foi dito como parte teórica, até levando em conta que nós não devemos nos prender somente às teorias, à questão da decoreba, mas que a gente possa praticar. Essa prática é ela que nos leva exatamente ao conhecimento mais consolidado, tá? Então, nós temos hoje algumas questões, eu espero que vocês tenham respondido em casa, tá? Vamos gabaritar aqui algumas, caso não seja suficiente esta aula, mas eu peço que vocês continuem em casa, tá? Que vocês façam e aí, diante do gabarito que eu passar aqui, vocês continuem fazendo a resolução dessas questões, tendo em vista que é de extrema necessidade essa prática de nós estarmos comumente fazendo uso dessa resolução de questões exatamente para o aprimoramento. Então, olha só, nós vamos tentar assim, eu não quero somente ir trazendo somente a resposta correta, mas eu acredito que dessa forma é preciso justificar todas as alternativas para que vocês possam, a contento, fixar aquilo que já foi dito antes, tá? Então, olha só, aí nas questões, a primeira questão, ela vai fazer referência ao quê? Vocês vão assinalar a opção em que as palavras, quanto à acentuação gráfica, estejam agrupadas pelo mesmo motivo gramatical. Quando nós falamos pelo mesmo motivo gramatical, nós estamos falando pela mesma regra, tá? Então, nós vimos que as palavras são acentuadas graficamente, algumas delas, segundo algumas regras prescritas pela gramática normativa, tá? Sempre lembrando a vocês que as nossas aulas de língua portuguesa, basicamente, estudo gramatical, esse estudo vocês vão utilizá-lo lá na primeira competência, tá? Na primeira competência da redação de vocês, a redação do Enem. Por isso que eu vou frisar mais uma vez, nós daremos ênfase aos assuntos que o corretor vai levar em conta. Basicamente, nossas aulas serão daqui para frente nesse intuito, tá? Para que você, a partir das produções dos treinos da professora de redação, vocês coloquem esse assunto em prática. Não é para deixar aleatória assim, solto. É para se prender a isso. Quando vocês forem escrever, produzir, lembrar sempre daquilo que nós já estamos estudando em termos gramaticais, tá? Para que você possa estar obtendo uma nota satisfatória na competência 1 e na competência 4. Claro, nas demais também. Mas o intuito de ter o ensino gramatical aqui no Cursinho JB é exatamente para assessorar vocês nessas duas competências, tá? Tendo em vista que a prova de linguagens do Enem não se prioriza nas questões gramaticais, como algumas bancas de concurso priorizam ainda, tá? Puramente a gramática. Não, o Enem não. A gramática ela vai estar pautada e concretizada nas duas competências, tá? Que fazem referência. Então, olha só, às vezes eu posso até me tornar repetitiva, mas eu quero sempre lembrar da importância das nossas aulas gramaticais, tá bom? Se é para justificar essa questão, eu vou analisar como, professora Rosilene, essa questão. Eu quero até ir com bastante calma nessas resoluções aqui, tá bom?
Olha só, você vai levar em conta o mesmo motivo em que aspecto? Tendo em vista se a palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona, aquelas referências do novo acordo ortográfico, lembra? Vocês lembram? E algumas outras regrinhas que eu acrescentei, tá? Então, olha só, tendo-se em vista o mesmo motivo gramatical, o que é que nós vamos observar aqui? Letra A, eu tenho problemáticas. Então, aqui eu já tenho uma palavra proparoxítona, ok. As outras duas teriam que também ser proparoxítona, para quê, professora Rosilene? Para se justificar dentro da mesma regra, do mesmo motivo gramatical. Então, eu já estou vendo que não é a letra A, porque aqui ela é proparoxítona, tá? Ela é proparoxítona aqui, aqui ela é paroxítona, e aqui ela é proparoxítona. Então, eu já tenho, eu digo, álcool, né? Álcool, eu separo, né, os dois Os. Então, eu não tenho as três palavras acentuadas pelo mesmo motivo. Então, volta aí, professora Rosilene. Quando é que eu acentuo pelo mesmo motivo? É a mesma regra. Então, palavras proparoxítonas é uma regra. Palavras paroxítonas, outra regra. Palavras oxítonas, outra regra. Então, não são as mesmas regras. As palavras não se encaixam aqui. O motivo que as levam para ser acentuado não é o mesmo, tá? Então, eu descarto a letra A. Descarto a letra A, tá? Letra B, eu tenho já, palavra o quê? Monossílaba. Só palavra monossílaba. Aqui até poderia dar certo. Mas quando chega no até não é uma palavra monossílaba. Até tem duas sílabas. Eu pronuncio até. Duas sílabas. Então, não tem como eu dizer que elas são acentuadas pelo mesmo motivo. Por quê, professora Rosilene? Porque duas são monossílabos tônicos e outra oxítona. Tem que bater a mesma regra. As três precisariam ser monossílabos, ou as três precisariam ser oxítonas, senão não seria a mesma regra, tá? Então, elimina. Letra C. Também, tá? Oxítona. Último, proparoxítona. Análises, proparoxítona. Então, não bate, porque essa aqui é oxítona, essa aqui é proparoxítona, proparoxítona. Ok, então, elimina a B e a C. A alternativa correta aí de vocês precisa estar entre a letra D e letra E. Então, vamos lá, quem foi que acertou, tá? Olha, porém, oxítona, acentuada, terminação em, tá correto. Detém é uma palavra oxítona, tá? E vamos até lembrar assim, oxítona, mas também aquela regrazinha, detém, lembra que eu falei isso? É uma forma verbal que é do verbo deter, que o verbo deter é originário do verbo ter. Aí tem uma diferença. Os verbos que são originários do verbo ter e do verbo vir, eles ganham uma particularidade. Quando é no singular, eles ganham acento agudo. Quando é no plural, eles ganham acento circunflexo. Isso para os verbos que são derivados do verbo ter e do verbo vir. Por exemplo, professora Rosilene, deter. Por exemplo, convir. Estão vendo? Então, aqui, ok. Aqui até se encaixaria na mesma regra aqui, tá? Mas aí teria essa outra justificativa. Mas aí, minha gente, experiência. Experiência é uma palavra paroxítona. Então, aqui já não bate paroxítona e aqui oxítona. Portanto, acertou, gabaritou quem marcou letra E. Pois vamos lá, professor. Por que está correta a letra E? Por que a gente vai dizer que se justificam? Pelo mesmo motivo. Minha gente, país, estão lembrando aquela regrazinha? Quando o I e o U forem tônicos, segunda vogal do hiato, vierem sozinhos ou seguidos de S, nós acentuamos, tá? Então, o país se justifica. O I é a segunda vogal do hiato, tá? Essa primeira questão eu estou demorando muito, que é para revisar mesmo algumas regras. Então, o país, o I, segunda vogal do hiato, veio, tá? É a vogal tônica, é a sílaba tônica, o I, e vem acompanhado de S. Só pode vir acompanhado de S, ou então vir sozinho. Beleza? Muito bem. Vamos lá se a outra condiz.
Atribuíram, pronto. O I, a segunda vogal do hiato, veio sozinho. Como é que eu sei, professora, que ele veio sozinho? Nós vamos fazer a separação aqui, ó. Atri, né? Atri, é porque é ruim com o mouse. Atri, ó. Bu, não é, ó? Aqui, atribu. Eu coloco e aqui, última sílaba. Então, o que é que acontece aqui? Tá? Só lembrando que isso aqui não é acento, isso aqui é a bolinha do i, porque o mouse é ruim para você escrever nesse programa, no PowerPoint. Então, aqui, olha, segunda vogal do hiato, tá certo, é a sílaba tônica, tá certo, então pode ser acentuada, não, deve ser acentuada. Portanto, a alternativa da questão, aqui a alternativa correta da primeira questão é letra E, tá? Segunda questão, olha, são 20. Vocês receberam aí, são 20. Não obrigatoriamente nós vamos resolver todas as 20, não, tá? Resolvam aqui comigo, tá? Gabaritem comigo algumas questões e as outras vocês tentem ver na condição de observar o que nós temos aqui como resposta correta e aí dá um okzinho, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? São acentuadas graficamente pela mesma razão as palavras da opção. Ó, acentuadas graficamente pela mesma razão. Então, a mesma razão é a mesma regra, é o mesmo motivo. Então, essa segunda questão é parecida com a primeira, tá? Olha, aqui você vai só analisando. Se você analisou as três palavras, um é oxítono, outro é paroxítona, proparoxítona, elimina. Tem que ser as três com a mesma regra. Eu já tenho aqui, ó, monossílaba. Aqui é uma palavra que é oxítona, no caso, ela vai ter duas sílabas, porque para ser oxítona tem que ter no mínimo duas sílabas, tá? Porque se não tiver duas sílabas, não é oxítona, ela vai ser um monossílabo tônico. Atrás também é oxítona, tá? Então, aqui cabe a mesma regra, mas aqui não cabe, porque o A é um monossílabo tônico. Então, não se justifica, a acentuação gráfica dessas três palavras não se justifica pelo mesmo motivo, ou seja, elas não se encaixam na mesma regra, as três palavras, tá? Já a letra B, história, palavra paroxítona, tá? Ágeis, paroxítona. Você, oxítona, não pode. Letra C, está, oxítona. Até, oxítona. Você, oxítona. E elas são acentuadas pela mesma regra. Que regra? As palavras oxítonas terminadas nas três vogais A, E e O serão acentuadas, tá bom? Então, aqui é a resposta correta. Mas vamos para a letra C. Ordinário, palavra paroxítona. Apólogo, proparoxítona. Insuportável, oxítona. Então, uma não bateu, foi apólogo, que é proparoxítona. Letra C, mágoa, paroxítona. Ícone, proparoxítona. Número, proparoxítona. Não bateu, porque a primeira é paroxítona. Então, segunda questão, acertou quem colocou letra C. Tá? Terceira questão. Assinale o item que as palavras estão acentuadas segundo a mesma regra. Então, mais uma vez aqui, eu contemplei basicamente todas as regras vistas nas nossas duas aulas anteriores, tá bom? Por isso que eu coloquei um leque de opções, 20 questões. Assinale o item que as palavras estão acentuadas segundo a mesma regra. Mesma regra. Então, basicamente a mesma coisa, que nós já vimos nas duas questões anteriores. Miúdo, aqui é uma regra. É a regra do I e do U, sendo a segunda vogal do hiato, e é a sílaba tônica, tem que ser a sílaba tônica. Nós estamos acentuando a sílaba tônica, ninguém vai acentuar a sílaba átona, não é verdade? Se é átona, é fraca. E a gente acentua graficamente a mais forte, aquela pronunciada com maior entoação. Então, aqui, miúdo é uma regra, pêndulo é outra, então não pode. História paroxítona. Lembra das paroxítonas terminadas em ditongo? A gente acentua. Distância, também paroxítona. Então, bateu, tá? Bateu aqui, ó. Pólen, vamos ver a outra. Pólen, paroxítona.
porém, oxítona, respeitável, paroxítona, não é? Pálpebra, proparoxítona, não bateu. Lucília, paroxítona, 3, monossílabo tônico. Então, não está batendo. O que é que bateu, professora Rosirane? Letra B. Então, acertou quem marcou a alternativa letra B. Voltando, vamos voltar. História e distância. Mas aí nem cabe naquele bizu que a senhora disse, que quando as palavras forem paroxítonas e que elas tiveram a terminação das oxítonas, que é o A, o E, o O, o N, o ENS, a senhora disse que não é para acentuar. Eu disse, mas eu fiz apenas uma exceção. A única situação é quando as paroxítonas terminadas em ditongo, e basicamente vai coincidir que esse ditongo pode terminar em A, né? E pode terminar em E. Aí não cabe a regra, vai ter que levar em conta o ditongo, tá bom? Aí as paroxítonas terminadas em ditongo, elas serão acentuadas, ok? Vamos lá, a quarta questão. Num dos itens abaixo, a acentuação gráfica não está devidamente justificada. Assinale este item. Então, aqui foi posta a palavra e foi posta a justificativa. Qual é a que não bate? Tá? Vamos lá. Círculo, letra A, é um vocábulo paroxítono, não é? Ele é proparoxítono, a palavra sílaba tônica é a antepenúltima, tá bom? Além, vocábulo oxítono terminado em "em". Pode ser, tá correto? É oxítono, sim, além. Órgão, órgão, aqui é que não está devidamente justificada. Então, na realidade, aqui nós já temos a questão, a letra A, né? Ó, essa aqui bate, essa aqui também bate, órgão, vocábulo paroxítono terminado em ditongo, tá correta a justificativa, tá? Dócil é uma palavra paroxítona, tá correta a justificativa, terminada em L, tá? Pode é colocado o acento diferencial para exatamente fazer a diferença entre pode, tá? Pode. Aqui é pode no passado, tá? Pode no presente. Então, o acento diferencial aqui, ele permanece, tá? Lembram? O acento diferencial foi retirado das palavras paroxítonas para e para, né? Pera e pera, pelo e pelo, né? Polo e polo, mas acontece que em por e em pode permaneceu o acento diferencial, tá bom? Então, aqui, qual é a alternativa em que ela não está devidamente justificada a regra? É a alternativa letra A. Círculo não é uma palavra paroxítona. Círculo é uma palavra proparoxítona. Então, acertou quem colocou letra A. Quinta questão. Na quinta questão diz assim, a alternativa em que somente uma das palavras deve receber acento gráfico. Então, nós vamos observar que vai ter uma alternativa, somente uma palavra vai ter que receber o acento gráfico. Por que ele vai ter que receber? Pela própria situação da regra. Vamos lá. Nessas 3 palavras da letra A, você já está vendo. Nuvem não tem acento, patroa não tem acento. E Luiz? Luiz tem acento. Pela regra do I, sendo a segunda vogal do hiato e seguido de S. Então, está correto. Então, Luiz, vamos deixar aqui quietinho, tá? Letra B. Hífens, não se acentua. Item, não. Por quê, professora? Sabe por quê? Porque são palavras paroxítonas e a terminação delas das oxítonas. Então, não pode acentuar. Somente não recebe acento, tá? Arcaico, não recebe acento. A palavra não é arcaico, é arcaico. Então, é da mesma forma de gratuito. Tem pessoas que pronunciam gratuito. Está inadequada a pronúncia. A palavra correta é gratuita. A palavra gratuito não tem acento gráfico. Se não tem acento gráfico no i, não pode ser pronunciada como gratuita. Tem que ser gratuita ou gratuito, tá? Da mesma forma do arcaico, gratuito, tá vendo? Não recebe acento. É palavra paroxítona. E ainda se justifica pelo bizu. A terminação de gratuito é das oxítonas. E todas as paroxítonas que têm a terminação das oxítonas, elas não serão acentuadas. Itens, não pode a terminação das oxítonas. Caju, caju não tem acento. Minha gente,
Palavra oxítona, ela só é acentuada na terminação de 3 vogais, A, E e O. Não se pode acentuar palavras oxítonas terminadas em I e U, não. A regra não diz isso, tá? Então, letra D, seduzi-lo, não recebe acento. Lembrando que as formas verbais, quando elas vão para a questão de colocação dos pronomes, junto a essas formas verbais, lembra que eu comentei isso na aula? Se observa a mesma regra, tá bom? Então, aqui, como palavra oxítona, seduzir, como é uma palavra oxítona, e palavra oxítona não é acentuada nas vogais I e U, mas se fosse A, tá? Se fosse a terminação A, eu colocava um acento. Se fosse a terminação E, colocava um acento. Se fosse a vogal O, eu colocava um acento, tá? É tanto que se fosse recebê-lo, aí eu colocaria, tá? Ó, maracatu não tem acento, cafezal não tem acento, abençoe não tem acento, saiu não tem acento, hotel não tem acento. Portanto, acertou quem marcou a letra A. Por quê? Porque a palavra Luiz tem acento, porque se justifica está inserida dentro, a palavra está inserida dentro da regra. Vamos aí à sexta questão. Das palavras abaixo, uma admite 2 formas de justificação, de justificativa, de justificar o acento grave. Existem palavras na língua portuguesa que, coincidentemente, minha gente, elas podem ser justificadas por 2 regras, tá? Porque dentro do estudo das regras ortográficas, tá? Que faz menção à acentuação gráfica, de repente a palavra se encaixa em alguma, mais de uma regra. Olha, letra A, combustível só tem uma regra. Aqui a palavra é paroxítono, acentuou. Beleza, acentuou por quê? Na gramática diz que é porque terminou em L. Bonito, beleza, tem problema. Mas você já sabe o bizu. Ela é uma paroxítona e ela é acentuada porque ela não tem a terminação das oxítonas. A letra B, está, só tem também uma regra para justificá-la. É oxítona terminada em A. 3, é um monossílabo terminado em E, seguido ou não de S. Nunca esqueça. O A, E e o O dos monossílabos tônicos pode ser seguidos ou não de S. O A, E e O dos oxítonos, dos termos oxítonos, podem ser seguidos ou não de S. Países, países. Qual é a justificativa? É só uma regra. O I, sendo segunda vogal do hiato, e sozinho na sílaba. E veículos, acertou quem marcou letra E. Por que, professora Rosilene? Explique aí com mais clareza, com mais nitidez. Veículos tem 2 regras. Qual é a primeira? Minha gente, veículo é uma palavra proparoxítona. E todas as palavras proparoxítonas serão acentuadas. Beleza? Vocês viram isso? É tanto que não tem exceção. Ok, beleza. Aqui é uma sílaba, aqui é outra, aqui é outra. Então, até penúltima. E a outra regra, professora Rosilene? É aquela do I, sendo a segunda vogal do hiato. O I é a segunda vogal do hiato. E ele veio sozinho na sílaba, e é a sílaba tônica. Recebe o acento grave. Portanto, acertou quem marcou letra E. Tá? 7ª questão. A alternativa em que nenhuma palavra possui acento gráfico. Nenhuma, você vai marcar a alternativa em que nenhuma palavra possui acento gráfico, tá? Então, letra A, itens. Lembra que item não tem. Pólens, tá? Pólens não tem. Rubrica, também não tem. Professora, a palavra não é rúbrica, não. A palavra é rubrica. Rubrica, de rubricar, tá? Você rubrica aí, você coloca o seu nome, então você faz só a rubrica e não rúbrica, tá? Então, aqui a alternativa em que nenhuma palavra possui acento pode ser essa, tá? Porque letra B, qual das 3 recebe? Armazéns recebe. Da letra C, qual delas recebe? Biquíni. Tá vendo? Ó, paroxítono. E a terminação dela não é das oxítonas, então recebe, tá? Letra D, qual dessas 3 recebe? Júri recebe. Paroxítono. A terminação não é das oxítonas. Temático, oco, recebe proparoxítona. Uísque também recebe paroxítona, tá? Aqui tem até a questão do I, sendo a segunda vogal do hiato, tá? E basicamente também, agora aqui não.
aqui essa é uma regra, porque o isquer, esse quer aqui, isso aqui não é ditongo, tá? Isso aqui é um dígrafo. Esse U aqui não é pronunciado, eu digo é quer, aqui não é ué, é quer. E câmara teria acento, tá? Então, qual a alternativa? Nenhuma palavra possui acento gráfico, minha gente. Acertou quem marcou letra A. Letra A. Oitava questão. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Todos têm que ser oxítonos. Vamos lá, letra A. Paletó é oxítono, avô é oxítono, pajé é oxítono, café é oxítono, giló é oxítono. Ok. E nas outras, ó, porque tem que ser isso aqui. Na letra B, você já elimina. Isso aqui não é uma palavra oxítono, é um monossílabo tônico. Já elimina, para não perder tempo, tá bom? Vamos lá. Lápis, elimina, não é oxítono, é paroxítona. Régua, paroxítona, então elimina, vai eliminando, não tem como. Letra D, ó, tem que ser tudo oxítono. Amável, paroxítono, ó, tá vendo? Não, então tem que eliminar. Aqui eu tenho aqui, ó, preste atenção, ó, cipó, oxítono, IP, imã, não é. Cuidado que eu disse que o tio, ele serve apenas para nasalizar. Ele não é acento gráfico. Nasalizar como? É porque dentro do aspecto fonético, a letra, quando tem o tio, a letra A ou O som, parte do som sai pela cavidade nasal, tá? Pão, mão, tá? Então, é aquele som que ressoa parte pela cavidade bucal e parte pela cavidade nasal. Por isso que a gente diz que o tio é para nasalizar as vogais. Aí, ó. Então, portanto, nós não temos aqui, tá? Nós não temos. Então, a alternativa acertou. Quem marcou a alternativa letra A? Todos os vocábulos são acentuados porque eles são oxítonos. Ó, as terminações batem com a regrazinha, beleza? Ok. Então, a oitava questão, letra A. Nona questão. Sob, aí vocês vão colocar véu, porto e herói, tá? Então, vamos lá. Sob um véu de nuvens, atracou no porto o navio que trazia o herói. Minha gente, véu tem acento, então, véu, tá? É um monossílabo tônico, e os monossílabos tônicos, com os grupinhos aí, tá vendo? Os grupinhos el, oi, tudo recebe acento normal, tá? Minha gente, a palavra porto não tem acento, tá? E a palavra herói tem acento. A palavra herói não é paroxítona, ela é oxítona. E as oxítonas terminadas nesse ditongo serão acentuadas. Portanto, eu tenho aqui que a alternativa correta, ó. Véu está correto, porto está correto e herói está correto. Então, nona questão acertou quem marcou a alternativa letra E. E para nós terminarmos, a 10ª questão. As palavras após e órgãos são acentuadas por serem respectivamente o quê? Então, essas palavras aqui vocês vão justificá-las, tá? Após é oxítona e órgãos é paroxítona. Após vai ser uma oxítona terminada em O, no caso, acompanhada de S, e órgãos vai ser uma paroxítona, é acentuada graficamente porque é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Então, onde é que está a alternativa? Oxítona terminada em O e paroxítona terminada em ditongo. Então, a alternativa correta aqui, ó, quem marcou 10ª questão, alternativa letra B. As outras questões, vocês terão. A questão 11, a alternativa é letra D, acompanhe comigo. 12, alternativa C. 13, alternativa B. 14, alternativa E. 15, alternativa D. 16, alternativa A. 17, alternativa E. 18, alternativa B. 19, alternativa C. 20, alternativa D. Minha gente, eu vou mandar depois esses slides para vocês, tá? Para que vocês analisem direitinho, tá bom? Como nós, professores, já estamos no grupo, que vocês também pertencem, por favor, não se sintam assim, digamos,
constrangidos em querer tirar alguma dúvida com os professores, não, tá? Meu telefone agora está aí no grupo, vocês podem estar entrando em contato comigo com alguma questão que vocês queiram, porventura, tirar alguma dúvida, tá bom? Pois nós vamos terminar a nossa aula aqui. Espero que todo mundo esteja bem, que assim continue, com a graça de Deus. Continue também com os mesmos cuidados e cuidados redobrados, para que nós possamos, com a graça de Deus, superarmos este momento no qual nós estamos vivendo, tá bom? Pois um abraço bem caloroso e afetuoso a cada um de vocês, da professora Rosilene, tá? Até a nossa próxima aula.